saímos dessa semana de Yom Kippur, o dia do perdão, a necessidade do arrependimento, porque para pedir perdão a gente tem que estar arrependido, porque do contrário é remorso. Eu dizia aqui de manhã, né? Há uma diferença entre arrependimento e remorso. A gente pode até ficar um pouco constrangido, contrito por alguma determinada situação e pedir perdão a Deus ou às pessoas, mas a gente não muda de situação, você não muda de pensamento, se a gente não muda de opinião, se a gente não muda de posição, se a gente não muda de decisão e de direção, foi só remorso. Foi só remorso. Então a necessidade do arrependimento para tomarmos posse do perdão. Porque se tem uma coisa que Deus visita, é um coração contrito, é um coração arrependido. Salmo 51, o salmista diz assim: há um coração quebrantado e contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Quer dizer, isso aí pega Deus, no bom sentido. Deus não consegue ver um coração arrependido, irmão, e liberar aquela pessoa de mão vazia. Mas quando a pessoa tem um sentimento sincero de arrependimento, aquela pessoa é abraçada por Deus, independente do pecado cometido. Coloque isso no teu coração, porque não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe pecado. O que existe é consequência diferente do pecado. Dependendo do pecado tem uma consequência, maior ou menor, mas tudo é pecado. Estava ouvindo esses dias um pastor da África do Sul. Chegou para ele uma pessoa, ele é o Miss, é como se fosse assim, Miss gay da África do Sul, mais ou menos isso, Mister, sei lá o que é, homem, o que é, uma coisa assim. Ele ganhou, ele é uma pessoa famosa da África do Sul, um homossexual, e ele foi na igreja desse pastor, e fez questão de abordar o pastor no final do culto, dizendo assim: pastor, quero que você me responda algo. Eu vou para o inferno por ser homossexual? O pastor olhou para ele assim: você não vai para o céu porque você não vai para o céu porque você é um homossexual. Você não vai para o céu porque isso é pecado. Não é o nome do pecado, não é o estilo do pecado, porque mentiroso também não vai. Ele já está com os dois pés. Aquele ali, não, peraí, mentiroso, fofoqueiro, insubmisso, rebelde, tudo vai no mesmo balaio. Então o que vai levar as pessoas para o inferno não é um estilo, o que a pessoa faz, é o pecado que ela comete. Amém, queridos? Então precisa ter arrependimento, e o verdadeiro arrependimento tem 4 passos. O verdadeiro arrependimento vai gerar esses 4 passos. Primeiramente, a mudança de opinião. Ela pensava uma coisa, ela muda. Quantos aqui não gostavam de crente, irmão? Levanta a mão, seja sincero, vai. Quantos alguém disse aqui: nunca vou ser crente? Queimou a língua, irmão. Você se arrependeu e mudou de opinião, e basicamente mudou de posição, mudou de decisão e mudou de direção. Então o verdadeiro arrependimento traz isso. E olha o que Jesus diz. Jesus dizendo, palavras do próprio Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Complete a leitura, vamos lá, 1, 2, 3. Arrependei-vos e seguireis o Evangelho. Uma das primeiras exortações públicas de Jesus foi essa: se arrependam. Se isso era necessário na pregação de Jesus há 2000 anos atrás, quem dirá hoje? Que a iniquidade, a violência, o pecado aumentou, né? A bispa fala uma coisa muito interessante, né?
O pecado está aí, a iniquidade está aí, sempre esteve. É isso? Se você pegar as escrituras, você vai ver nos dias de Noé que Deus se arrepende de ter feito o ser humano e destrói toda a raça humana praticamente. Só sobrou uma família, a família de Noé. A ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem, o ser humano, e destruiu. Então a iniquidade sempre esteve. Quando o pecado entrou, a verdade é que ela só aumentou. E nos dias de hoje ela está de uma forma muito grande. E Jesus também fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a bispa fala uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo dias em que a iniquidade, principalmente o governo de esquerda, ele quer legalizar a iniquidade. Que eles fazem aborto, mano? Eu acho que fazem. Que eles fazem aí tanta coisa? Fazem. Mas agora eles querem legalizar. Eles querem fazer isso, agora está no papel, agora pode. Quer liberar as drogas. Não precisamos usar droga toda hora, todo dia. Mas agora eles querem legalizar. É isso? Que a homossexualidade tomou, está aí. Mas agora eles querem legalizar. Legalizar aquilo que é iniquidade diante de Deus. Então é um momento muito difícil. Por isso que precisa haver um batismo de arrependimento. Quem diz amém? Precisa haver um batismo de arrependimento sincero nos corações. E o que significa o arrependimento? Eu dizia de manhã que sentir arrependimento é uma tristeza. E eu dizia de manhã que a intenção é que eles fossem embora tristes. E eu vou dizer a mesma coisa. Que a gente possa pensar. E que quando nós somos confrontados com relação ao nosso pecado, irmãos, não tem que sair dando risada. Não tem que achar que está tudo bem. É a nossa salvação que está em jogo. É a nossa vida eterna, irmãos. É a nossa vida eterna que está em jogo. É a nossa salvação que está em jogo. Que se não houver, Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos igualmente merecerão. Ele disse isso também. Os apóstolos pregavam o evangelho lá em Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, dizendo assim: arrependemos, para que sejam apagados os nossos pecados, e assim vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Tire o pecado, se arrependa do pecado, e que esse espaço que o pecado ocupou durante todo esse tempo da sua vida seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Porque os dois juntos não combinam, não habitam no mesmo espaço. Então, o arrependimento é uma tristeza necessária. Quando as pessoas pecavam contra Deus na época do Velho Testamento, a Bíblia diz que eles vestiam roupa de saco, eles paravam de fazer muita coisa, jejuavam, a família jejuava, os animais jejuavam, mas nem a vaquinha comia, o cavalinho não comia, o cachorrinho não comia, todo mundo se vestia de saco, se cobria de cinzas, para que houvesse arrependimento. Era uma demonstração de arrependimento por tudo aquilo que tinha desagradado o Senhor. E lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, vai justificar isso que eu estou dizendo para você. Ô pastor, eu vim aqui hoje para o senhor falar de uma mensagem para te sair feliz. Mas querido, se você consertar a sua situação com relação a Deus, a felicidade vai achar o teu endereço. Acho que você não entendeu. A alegria vai achar o teu endereço. As conexões certas vai achar você. A bênção vai achar a tua casa e a tua vida, quando você estiver consertado com Deus. Mas antes, porque a tristeza segundo Deus opera o que, irmãos? Para a salvação. A tristeza segundo Deus. Mas Deus deixa a gente triste? Deus é alegria, pastor. O Espírito Santo é gozo, paz e alegria. Mas peraí,
Mas no momento que Ele me confronta, no momento que Ele me corrige, mas ninguém gosta de ser corrigido. Então essa tristeza muitas vezes é necessária. É necessária que eu chore. Chore, Israel. Chore, sacerdotes do Senhor. Chore e lamente essa tragédia, muitas vezes de situação que nós estamos vivendo. Chore esse distanciamento de Deus. Chore por aquilo que está acontecendo muitas vezes dentro da sua casa, que está afrontando a Deus. Chore pelos pensamentos, pelas atitudes que desagradam o Espírito Santo, que entristecem o Espírito Santo. Quer dizer, nós entristecemos o Espírito Santo, que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um negócio, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, e como pessoa ele sente, e a Bíblia diz que ele se entristece. E o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual nós estamos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo, é a marca que eu e você temos para o dia da redenção. Quem diz amém? Eu sempre choco as pessoas quando eu digo isso, que quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para te levar, Ele não vai voltar para me levar. Diga, vou repetir de novo: quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para me levar ou te levar. Ele vai vir buscar o Espírito Santo. Ele vai vir buscar o que Ele deixou aqui. Agora tem um detalhe: quem tiver o Espírito Santo vai subir de carona. Quem entendeu e pode dizer amém? Então Ele vai vir buscar aquilo que estiver dentro de nós. Então, se o Espírito Santo não estiver dentro de mim, se o Espírito Santo estiver dentro de você, sinto muito, vai ficar, irmão. Vai ficar por aqui. Então Jesus vai vir buscar o Espírito Santo. Então nós não podemos, quer dizer, nós entristecemos o Espírito Santo, mas não queremos ser confrontados por Ele. O Espírito Santo me deixou triste. Deixou triste porque eu merecia ser confrontado. Eu merecia ser confrontado. Eu merecia ter a minha atenção chamada. Nós vemos que Deus levantou homens, para confrontar alguns profetas. Um Natan na vida de Davi, e tantos outros que Deus levantou. Falou assim: olha, não é assim. Então é importante nós termos alguém que chame a nossa atenção. Irmão, vai estar, esse não é o caminho. E aquilo, no momento, traz tristeza. Só que a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera a salvação. Opera a salvação. Agora a Bíblia diz aqui que a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Então é uma tristeza diferenciada de um confronto que eu precisava. Quem diz amém? Amém, queridos? O que significa a palavra arrependimento? Significa entristecer-se, voltar-se, mudar de rumo. Já dizia isso aqui. Ou mudança de pensamento. Então o verdadeiro arrependimento, quando é gerado, ele muda a nossa mente, muda a nossa opinião, muda a nossa posição, muda a nossa decisão, muda a nossa direção. Então quando as pessoas se impressionam quando vê alguém na igreja, conhecia ela no bar, conhecia ela na farra, conhecia ela na balada, conhecia nas drogas, daqui a pouco vê a pessoa transformada. O que levou ela a mudar de ideia, de posição, de decisão e de direção? Diga bem forte comigo: verdadeiro arrependimento. Então o que houve foi um verdadeiro arrependimento. Isso é o mesmo que dizer conversão. Se converter, mudar. Conversão significa mudar. Sair de onde nós estamos
e mudar de opinião, mudar de posição, mudar de decisão, mudar de direção. Agora eu estou na igreja, pastor, mas ainda eu tenho umas ideias. Porque a minha decisão é essa, que a minha posição é essa e a minha direção é essa. Então você precisa passar pelo verdadeiro arrependimento. Você precisa passar por essa conversão, mudar. E para que haja arrependimento, a primeira coisa, eu preciso reconhecer que estou errado. Eu sempre falo aqui de conversão, né? Muitas pessoas falam o que significa se converter. O que significa virar crente, né, mano? Olha o crente virando aqui, ó. Acabou de virar. Fulano virou crente. A verdadeira conversão vem quando nós cai a ficha que nós estamos errados. Porque as pessoas, enquanto você achar que está certo, quantas pessoas pregaram o evangelho para você? Aí você ouvia por aqui, o cara está doido, estou na minha, vou continuar na minha, até que um dia, puxa vida, você começou a se comparar, e o evangelho te confrontou. E aí converter, fazer uma conversão, os que dirigem aí sabem o que eu estou falando. Você está numa avenida, e aí você está indo, tal. Aí você percebe que está errado. Qual que é a primeira coisa a fazer, irmãos? Pegar o que, queridos? O retorno, fazer uma conversão e voltar. Estou falando aqui de coisas práticas, irmão, para você entender. Agora, enquanto eu achar que eu estou certo, irmão, bora. Enquanto eu achar que eu estou certo, eu nunca vou pegar um retorno. Eu nunca vou fazer uma conversão para voltar. E voltar, nós temos que engolir nossos orgulhos, nossa prepotência, nossa altivez. Poxa vida, é uma coisa que nós acreditamos, falamos, pensamos a vida inteira. Aí eu nasci num sistema, pastor. Eu fui educado dessa forma, eu cresci dessa forma, não tem problema. Mas uma vez que nós somos confrontados, encontramos o evangelho, nós temos a oportunidade de nos arrepender e voltar. Essa é a proposta do Espírito Santo todos os dias para mim. Passou do lugar onde você tinha que ir, Emerson, volta. Mas orgulho, né, irmão? Admitir aqui que eu errei, admitir para minha esposa que eu errei, admitir para os meus filhos, admitir para a igreja, admitir para as pessoas que eu estou errado. Não, eu ainda continuo aqui. Mas o Espírito Santo hoje está nos chamando para esse arrependimento. Quem diz amém? Amém, queridos? A profundidade do seu arrependimento determina a altura do seu avivamento. Diga comigo, a profundidade. Fala bem forte, a profundidade do meu arrependimento determina a altura do meu avivamento. Então, dependendo do grau de arrependimento, arrependimento nada mais é do que fundamento, do que base, vai determinar as alturas que eu vou voar. Deus, um dos últimos versículos do livro de Abacuque, capítulo 3 de Abacuque, o último versículo diz assim: e Ele nos fará voar sobre as alturas, ainda que a terra não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, tal. Depois ele diz assim: mas o Senhor me fará voar em lugares altos. O propósito de Deus e as promessas que Deus tem para nós é essa. Só que dependendo da nossa estrutura de arrependimento, de convicção, de reconhecimento, é isso que vai determinar as alturas que nós vamos ser levados, que o Senhor vai nos levar. Então é importante nós termos isso. E alguns passos também para nós orarmos, que nós precisamos ter no momento que nós somos confrontados com essa palavra, irmãos. O que eu preciso fazer? E
Um outro texto muito interessante, que é importante eu ler com vocês, Mateus 5,31. Coloca para mim, filho. Mateus 5, 31 e 32. Tem pecador aqui hoje? Acho que tem uma meia dúzia. Acho que os pecadores não vieram. Os pecadores vieram hoje aqui? Amém. Eu dizia aqui de manhã que se eu reconheço que eu sou pecador, eu também preciso reconhecer que eu sou um candidato ao arrependimento. Você é um candidato ao arrependimento. Que tal entrar na fila hoje? Você já entrou na fila de alguma coisa? E a fila é grande, irmão. E essa fila está muito grande, irmão, tá? Tem muito pecador ali. Eu sou menos. Mas se você é pecador, você é candidato a entrar nessa fila hoje. Na fila do arrependimento. E ninguém na fila do arrependimento, irmão, assim, ó, altivo, orgulhoso, orgulhosa. Verdadeiro arrependimento faz a gente ficar triste. Eu estou aqui porque eu preciso, porque eu pisei na bola, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão das pessoas. Talvez você tenha que entrar hoje numa fila que é para pedir perdão para as pessoas também. E a gente sempre fala assim, que quando a gente pede perdão para Deus, nós somos perdoados. E quando eu peço perdão para quem eu ofendi, eu sou curado. Por isso que o pastor Renato Rubim fala assim: quando você perdoa, você fica doente. Tem muita gente doente por causa de falta de perdão. Eu já vi pessoas levantar da cama, irmãos, quase no leito de morte, e o que estava travando aquela pessoa na cama era uma falta de perdão. Foi só perdoar, ela levantou e viveu muitos anos depois ainda. Eu sou testemunha disso. Negócio impressionante. Então talvez você tenha que entrar na fila hoje do arrependimento para com Deus, de expectativas que Deus. Você concorda comigo que Deus tem expectativa a respeito de mim, irmãos? Que Deus tem expectativa a respeito de você? A gente vem para um culto, eu sempre falo isso, você vem para um culto numa expectativa com relação a Deus, mas Deus tem uma expectativa com relação a você. Talvez você vem para um culto numa expectativa do pastor, da bispa, dos irmãos, mas saiba que as pessoas têm expectativa em você também. Deus tem expectativa em você. Ah não, Deus tem que estar me vendo aqui. Pelo contrário, Ele conhece individualmente cada um. Então, você veio hoje aqui com uma expectativa, sim, com relação a Deus, mas Deus tem uma expectativa com relação a você também. As pessoas têm. Então, qual fila que eu preciso entrar? Eu preciso entrar na fila todo dia e pedir perdão para Deus. Essa fila eu não posso sair, irmão. Eu tenho que entrar na fila também de pedir perdão para as pessoas e me consertar em casa. Por isso que foi o dia do Yom Kippur. Esses dias fiquei triste até com uma pessoa que caminha com a gente aí, estava caminhando conosco esses dias, uma pessoa profissional, próspera, sabe? Aí esses dias alguma coisa falando de família, eu falei: não, porque eu não falo com a minha mãe. Irmão, sinceramente, eu não deixei de admirar ele. Eu falei: mas coitado desse cara. Coitado desse cara. Que tudo isso que ele aparenta, isso aí vamos dizer assim, um castelo na areia. É falso, é fake. Tudo isso que ele passa, eu parei até de ter. Fiquei meio assim, fiquei meio murcho. Ele fala com a mãe dele. Tem que entrar urgentemente na fila do perdão. Tem que pedir perdão. Tem que se arrepender. Ah, mas o errado foi ele. A questão não é essa. Se Deus perdoasse a gente com essa condição, então não ia haver perdão, né, Sirlei? Você estava lascada, filho.
E você, Neuzinho, então? E eu, então? Ainda bem que Deus não coloca condições. Fala, se você quiser entrar na fila do arrependimento, eu vou te perdoar. Porque quem precisa, ó, o que isso aí? Lucas capítulo 5, verso 31. Lucas. E Jesus respondendo: gente, cristãos são, mas sim os que estão o quê, mano? Jesus veio para eles. Mas até a pessoa reconhecer que está doente. Só tem um jeito de uma doença ser curada, ela ser primeiramente diagnosticada. Não precisa ser diagnosticada. O filho pródigo, até tem um texto disso, Lucas 15, 7. Coloca o 15, Lucas 15, 7 para mim. O filho pródigo, nós conhecemos a história, pegou a parte da herança, foi, gastou absolutamente tudo aquilo que ele tinha. Até que um dia a Bíblia diz que caiu a ficha. Diga comigo, se arrependeu. Até que um dia bateu o arrependimento e falou assim: puxa vida, que vida que estou levando. Os empregados do meu pai têm comida na mesa, e eu aqui desejando comer comida que os porcos comem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar e eu vou pedir perdão. Vou entrar na fila e eu vou engolir meu orgulho, vou engolir minha prepotência, vou baixar minha cabeça e vou chegar e dizer: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os seus princípios, nossos princípios, atropelei tudo, errei. Me recebe de novo. E a Bíblia diz que aquele pai, mais do que recebê-lo como um servo, um empregado, recebeu como filho, deu a ele todo o direito de filho, devolveu a herança. Assim também é Deus. Então quem precisa de perdão, de arrependimento, é pecador. Quantos são candidatos a entrar nessa fila? Só eu. Olha eu, candidato de novo. Olha você, candidato aí. Todos nós temos que analisar. Aí aqui Jesus fala: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui fala de salvação. Aqui fala da alegria que é promovida no céu quando um pecador se arrepende. Mas na verdade, o arrependimento ela é ordem do dia para todos nós, inclusive para crente. Porque o duro é crente velho achar que tem que se arrepender. É crente antigo, a pessoa que está na igreja, mas ele é pastor, ele tem um cargo, ele tem uma função, ele tem um ministério. Bom, parece que a pessoa vai se blindando, achando que não peca mais. Esse é o perigo. Jesus contou uma parábola dizendo assim, que alguém chega para ele e diz assim: teu nome nós pregamos. Eu era pastor presidente, eu era líder de célula, eu era líder de rede, e em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu abri célula. Aí Jesus falou assim: quem é você mesmo? Não te conheço, velho. Então o arrependimento, quando eu aceitei Jesus, eu entrei no processo de arrependimento. E eu preciso ter consciência que eu preciso me arrepender todo dia. Que o pecado, mesmo depois de a vida inteira de crente, o pecado precisa promover dor em mim. Tem que deixar eu triste, a ponto de dar a cabeçada na parede. Mas que cabeção que eu sou, né? Voltar para quê? Mas cometer de novo o mesmo erro, sabendo tudo que eu sei, experimentando tudo que eu já experimentei, tendo as oportunidades que eu tive, vendo a mão de Deus na minha vida todos os dias, eu ainda continuo insistindo, não mudei de opinião ainda, continuo com a mesma opinião, continuo com a mesma posição, com a mesma decisão, na mesma direção. Isso quer dizer que nós nunca entramos na fila do arrependimento.
Entramos na fila do corredor dos milagres, entramos na fila da bênção, estamos na fila de tudo, mas não entramos na fila do arrependimento. E isso precisa estar no nosso coração. Um ponto importante, depois eu quero que você leia o Salmo 32, fala muito sobre isso. O 51, né? 51 fala de um homem totalmente quebrantado por causa do seu pecado, pedindo perdão para Deus, é Davi. Abri um parênteses aqui, irmãos. Diga comigo, Saul e Davi. Diga, os dois pecaram. E humanamente falando, olhando com os nossos olhos, o pecado de Davi foi muito mais grave. Sim ou sim, irmão? Você conhece a Bíblia? Qual foi o pecado de Saul? Não ter obedecido uma ordem de guerra. Era para ter ido destruir o povo, o exército, matar os animais e passar a espada no pescoço do rei também. Mata tudo, aniquila. A ordem de Deus era essa: vai lá e mata. Daqui a pouco chega Saul com a manada de ovelha, de boi, e Deus fala assim: que balido de ovelha é esse? Que mugido de vaca é esse? Não falei para destruir? Então, a partir daquele momento, Deus rejeita Saul. Então, o pecado de Saul foi desobedecer o comando que Deus havia dado. Qual foi o pecado de Davi? Adulterar. Tomou a mulher do oficial dele, armou uma situação para que Urias morresse. Enfim, fez tudo uma armação, irmão, terrível. Achou que era dono de si mesmo. Sou rei, eu posso fazer o que eu quiser, e assim por diante. Os dois pecados. Por isso que eu digo para os irmãos no começo aqui, que pecado, não existe pecado, pecadinho, pecado, não existe pecado. Aí, qual que é a diferença dos dois? É o posicionamento que cada um teve diante de Deus depois de pecar. Um pecado menos grave, mas Saul, soberbo, achou que podia fazer o que quisesse e não se quebrantou diante de Deus, não se arrependeu. Agora vem Davi, quando vê que fez a caca, se quebrantou, quebrou, se arrependeu e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, qual é a diferença? É que entrou na fila do arrependimento. E aí vai aqui alguns passos muito importantes. Seja honesto. Eu preciso ser honesto a respeito da nossa necessidade de arrependimento. Honesto, irmão, comigo mesmo, com a situação, com as pessoas envolvidas e com Deus. Ser honesto. Eu posso muito bem enganar você me engana, a gente se engana, mas tem alguém que sabe tudo. Quem pode glorificar Deus por isso? Quem fica feliz de saber que Deus sabe tudo? Meia dúzia levantou a mão, né, irmão? Lembra o xaropinho aqui? Deus está vendo tudo. Ele fala: estou perdido. Quer dizer, saber que Deus sabe o que você está pensando agora, irmão. Ô, irmão, saber que você pode estar fazendo assim para mim, e lá no fundo, só Deus sabe. Mas que bom! Que bom saber que nós temos um Deus que sabe tudo. A Bíblia diz que Ele é onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, pode todas as coisas. Esses três atributos de Deus poderosíssimos, do Deus que nós servimos. Então, não adianta maquiar.
Nós temos que ser honestos com relação a essa necessidade de nos arrepender todo dia. Segundo, reconheça o perigo do pecado e o prejuízo que isso pode causar. Isso pode levar a gente a perder tudo e, consequentemente, a nossa salvação. O pecado tira muita coisa da gente aqui. O pecado tira coisas da gente aqui, nessa vida. E, consequentemente, pode nos tirar o maior propósito, a maior bênção, a maior riqueza que o ser humano pode ter, que é a salvação. E essa é uma opção nossa. Então, reconhecer o perigo e o prejuízo que isso pode trazer para nós. Terceiro, confesse integralmente. Tem necessidade, tem dificuldade de confessar, irmão? Tem dificuldade de confessar, de ser sincero. Muitas vezes a gente ora daquela forma tão rápida: Senhor, perdoa os meus pecados. E Deus está olhando assim: qual deles? Vamos, fala. Confessar os nossos pecados. Pensei isso, falei aquilo, fiz aquilo. Deus tem misericórdia, lava minha mente, lava minha boca com teu sangue, lava meus ouvidos, lava minhas mãos, lava os meus pés, que eu não devia ter colocado os meus pés lá, não devia ter colocado a mão, não deveria ter pensado, não deveria ter visto, não deveria falado. Pecado tem nome, irmão. Pecado tem, assim como tem as suas consequências, ele tem nome. E para terminar, uma palavra que eu lembrei aqui, até anotei, quando a bispa Miriam pregou aqui. Pecador tem vamos dizer assim, por algo praticamente automático, de todo pecador como eu e você. Assim como toda culpa, toda dívida provoca isso em nós. Se você está devendo para alguém, se eu estou devendo para o Varjão, né, irmão? Se ele está devendo para mim, estar em débito não é um negócio doido. Estou devendo alguma coisa. E aí a tendência do ser humano qual é? Quando o pecado pesa, é se esconder de Deus. Quando Adão pecou, Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, irmãos, fala mais alto, se esconder. Tanto é que Deus chega no jardim e diz: Adão, cadê você? Aí está ele atrás de uma moita, né, irmão? Eu estou nu. Mas estava nu faz tempo, irmão. Estou peladão aqui. Mas peraí, mas quem disse para você que você está nu? Porque a partir do pecado veio a maldade. Bom, você vê como o pecado é um negócio doido. Estava ali e não tinha maldade nenhuma. Entrou o pecado, teve maldade, teve falsidade. Já entrou a malícia. E eu me escondi, fiquei com medo e me escondi. Então a primeira reação do pecado: por que as pessoas não entram no culto, irmão? Por que é difícil trazer essa pessoa que está pensando agora aí para a igreja? Porque, irmão, ele tem 500 toneladas nas costas. É um peso. E ele fala: o quê? Vou lá, Deus vai me pegar. Melhor ficar na minha aqui, escondidinho aqui. E a tendência é as pessoas se esconderem de Deus. Mas na verdade o pecador tem que se esconder em Deus. Ao invés de você se esconder de Deus, se esconda em Deus. Faça dele o teu refúgio, a tua casa. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele não teme. Pode cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, não tem nada que te atinja. Não tem morte, não tem maldição. Mas aquele que decidiu se esconder em Deus, se esconder no seu tabernáculo, receber de Deus a proteção do sangue, não deixa de ser pecador, irmão, depois que eu descer desse altar.
Nós não deixamos de ser pecador depois que sair desse culto. Mas só tem um detalhe. Eu falava aqui de manhã sobre Jonas, né? E o inimigo, ele tem facilidade de pegar, de potencializar coisas, deformações da nossa vida, do nosso caráter. Irmão, e tem um negócio. Deus só transforma o caráter de quem quer ser transformado. Tem pessoas que vai viver a vida inteira na igreja, mas vai continuar com caráter duvidoso, não confiável. Porque se a pessoa não quiser, eu falo que isso aí é o espírito humano. É o fato de bater, né? Insistir. Não, estou certo, que tem que ser do meu jeito, e que eu não saio da minha posição. Vai ficando. A vida vai seguindo, meu irmão. As pessoas vão se convertendo, vão indo para o céu, você vai ficando. É isso. Então, o espírito humano, a pessoa pode estar, vamos usar uma palavra forte aqui, né? Possessa de 3 tipos de espíritos. Quantos espíritos, irmão? 3. Primeira delas é o espírito maligno. A pessoa pode estar possessa. Quem já viu uma pessoa possessa do espírito maligno? Mas o espírito maligno, você clamou o sangue de Jesus, ele sai. Aí depois tem o segundo espírito, que é o Espírito Santo. Quem está com ele aí, irmão? Levanta a mão, diga eu. Aí depois tem o terceiro espírito, o espírito humano. Ah, meu Deus, aquele vai vir. Aquele tem hoje, até o diabo fala, estou fora. O diabo fala, o quê? Mas esse aqui vence eu. Caralho, não quero mudar. Ouve a palavra, é dado chance, mas não vai, porque não houve um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro reconhecimento de mudar de direção, mudar de faixa, pegar o primeiro retorno e voltar. Estou errado. Eu acredito que a palavra mais tremenda que pode ter na boca de um ser humano, irmão, é a palavra me perdoe. O próprio Jesus, quando estava sendo maltratado, cuspido, teve sede, deram vinagre para ele, ele mesmo disse assim: perdoa esse povo aí, eles não sabem o que estão fazendo. E a Miriam de novo, diga a Miriam, diga a Miriam. Ela fala uma coisa, irmão, que você perdoar depois também, você já pecou. Ah, Varjão faz alguma coisa que me chateia. Ou eu faço alguma coisa que chateia ele. Aí ele fala assim, deixa. Aí eu durmo, por isso que a Bíblia fala assim, não coloque o sol sobre a sua ira. Aí depois no outro dia eu volto assim, depois no outro culto, talvez na outra semana, na outra ceia, eu vou, Varjão, vem cá, cara. Vem cá, bigodinho. Chega aí, cara. Santista, sofredor. Aleluia. Aquele dia eu fiquei chateado com você. Faz uma semana, faz um mês. Eu vim aqui te perdoar. Já foi uma semana de pecado. Já foi um mês de pecado. Porque perdão é quando eu libero na hora. Ele me chateou, eu chateei ele. Vem cá. Eu não vou para casa hoje sem dar um abraço. Precisa beijar também. Precisa beijar também. Então quando você não perdoa na hora, você já pecou. Aí eu vou pensar, já pecou. Aí já o diabo já entrou. Já entrou, irmão, e já bênçãos que estavam a caminho. O anjo fala, stop. Vitórias que estavam a caminho.
aquele pecado impediu, interrompeu. Então essa questão do perdão é um negócio, é agora. Porque se eu pensar, aí amanhã já é outro dia. Tem muita gente que fala assim, deixa eu pensar, porque amanhã é outro dia. Já pecou. Jesus podia dizer assim, deixa, depois que eu ressuscitar eu resolvo, porque se eu for perdoar. Vocês vão ler comigo. Pego vocês na esquina ali de Jerusalém, tá? Vocês estão zoando comigo aí, vocês não perdem por esperar. Não. Mas na hora que ele estava sendo cuspido, sofrendo, dolorido, humilhado, ele disse, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe? Então, queridos, arrependimento. Tem uma fila hoje para a gente entrar. Entra nessa fila hoje com humildade, sabendo que eu peco, que você peca. Peça perdão para Deus. Se arrependa, mude de ideia, que senão é remorso. Se você sair daqui hoje pedir perdão e amanhã fazer a mesma coisa, irmão, conversa fiada. Conversa fiada. Agora, se você hoje sair daqui, vamos continuar pecando, mas eu costumo dizer que até pecado tem que ser novo, né, irmão? Ninguém tem esse pecado velho. Já viu aquele ditado que diz assim, ele bate na mesma... Fala mais alto. Aquela pessoa passa um mês, passa um ano, 2 anos, fica velho, pinta o cabelo, cai o cabelo, e fica rico, fica pobre, muda para o exterior, vai para o interior, vai para o litoral. Mas passa-se os anos, está sempre batendo. Ela é assim. Já viu alguém assim? Não, fulano te perdoou, fulano falou com você, mas ela é assim. Ela é conhecida, ela é famosa. Ela é assim. Aquela pessoa, nem espere isso. Agora como é gostoso. Alguém falou, você conhece? Eu acho que pode ter certeza que ela vai vir falar com você. É bonito, né? Não, pai. Acho que ele estava meio estressado. Acho que a bispa no mínimo não deu um beijinho nele. Coisa que não acontece. Isso não acontece lá em casa. Ele estava meio assim. Ele vai repensar. Porque coisa boa, você ser conhecido como uma pessoa, não. Ele não é assim. A hora dura é você ser conhecido, mas ele é assim mesmo. Aí ele abandonou o ministério. Demorou. Que isso é a marca registrada dela. Marca registrada. Não, tá, mas ela estava ainda, ele estava ainda. Que coisa chata. Se a gente é conhecido assim aqui, irmão, como é que nós somos conhecidos no céu? Quando os anjos conversam a respeito do Everson, os anjos se reuniram no domingo passado lá. Fizeram uma reunião e falaram, perdeu mais uma. Vamos ver o que ele vai fazer. Qual que é a sua posição? Como é que você é conhecido? Missão. Como é que você é conhecido dentro da família? E acidente pode acontecer, ele pode dar uns 5 minutos na gente, né, irmão? Mas depois dá uma vida inteira de arrependimento. Pode dar uns 5 minutos, qualquer um de nós. Jesus um dia pegou um chicote e falou assim, eu vou arrebentar com vocês. Até Jesus ficou revoltadão, desceu o chicote daquele povo todo. Mas depois estava dizendo assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Jesus não era aquilo, Jesus era outro. Ele fala como diferente de todo mundo. Que sabedoria, que autoridade, nunca perdeu. Vamos entrar nessa fila hoje, irmão? Amém? Hoje, por algum momento, pode gerar tristeza. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas isso vai trazer uma alegria tão grande para você. Você tem um futuro inteiro para frente ainda.
Eu fiz 55 anos essa semana. Me ajuda aí dizendo que não parece. Me ajuda aí em nome de Jesus. Karina, 35. Disposição de 18. Jesus. Um pouquinho. Fica quieta, meu. Ajuda aí. Vou falar igual o Bolsonaro, não. Irmãos, eu pretendo ter mais uns 55. Que Deus nos dê graça. E eu vou entrar nessa fila do arrependimento todo. Já teve alguém um dia que chegou? Já fiz algumas reuniões aqui com líderes, sabe disso? Bom, quando eu chego para falar alguma coisa, eu falo, a culpa é minha. Quem já viu falar isso? Quem já viu? A culpa é minha, viu? Ó, é o seguinte, eu trago para mim, mas afinal de contas sou líder. Fui eu. Mas vamos melhorar, preciso de vocês. Ajude vocês. Melhorar. Baixa a sua cabeça. Vamos tomar Santa Ceia. De manhã eu falei sobre a síndrome de Jonas. Jonas não queria ir de jeito nenhum pregar em Nínive, porque ele conhecia a misericórdia de Deus, e aquele povo era um povo ruim. Povo ruim. Tanto é que ele pega e desvia do caminho. Ao invés de ir para Nínive, pega o navio e vai para Tarsis. E acontece toda a história que você conhece no livro de Jonas. E aí Jonas pensava assim: eu vou lá, vou pregar o evangelho, aquele povo vai se arrepender, vai ser salvo. Eles não merecem salvação. Eu quero mais que eles se explodam, que eles sejam destruídos, porque na verdade eles merecem ser destruídos. Essa era a intenção e o coração de Jonas. Mas até que ele foi, pregou, a cidade se arrependeu, o rei tirou a coroa, colocou cinza. 120 mil pessoas naquela cidade que sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, diz o texto. E às vezes a síndrome de Jonas entra no nosso coração, achando que as pessoas não merecem arrependimento, irmãos. As pessoas não merecem salvação, não merecem uma chance. O mesmo Deus que alcançou a minha vida com misericórdia, Ele pode alcançar a vida do mais vil pecador hoje. A mesma misericórdia que me salvou pode salvar você, moço. Ei, moça, você que está nos vendo aí pela internet, essa graça pode alcançar você hoje. Só que você tem que começar a levar a sério, irmão, as coisas de Deus. Você precisa levar a sério. Deus é um Deus de seriedade. Não é um Deus carrasco. Um Deus que permite que a gente se divirta, que a gente pule, que a gente dance, que a gente curta. Se tem alguém que curte a vida, é o crente cheio do Espírito Santo. Se tem alguém que curtiu a vida, sou eu. Sem usar droga, sem fazer nada que o povo acha que é curtir a vida. Mas nós temos que levar as coisas de Deus a sério. E a doutrina do arrependimento tem que ser uma coisa muito séria. Tem alguém entre nós hoje aqui que quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus? Assim, eu ouvi a palavra hoje, eu preciso vou entrar nessa fila hoje. Eu não entro nela porque eu já estou nela. Carente, necessitado da misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria destruído. As misericórdias do Senhor é que nos preservam. Tem alguém que queira voltar hoje para essa fila? Me afastei. Pega essa partícula de pão. Pai, consagramos a Ti. Tua palavra diz que o meu corpo verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá força para vencer o pecado. Nós não estamos aqui pelas nossas forças, porque somos os melhores da sociedade.
que nos achamos melhores e mais fortes do que outras pessoas. Não. O nosso alimento que tem sido diferente. Eu não tenho saído da fila da misericórdia, do arrependimento, e não vou sair nunca. Pretendo ficar até o último dia da minha vida, o último segundo do meu respirar. Eu não saio dessa fila nunca. Sou totalmente dependente do Senhor. E mais ainda o Senhor diz: aquele que se alimenta de mim, que come do meu corpo, que bebe do meu sangue, vai viver para mim. Não vive mais para mentira, não vive mais para prostituição, não vive mais para droga, não vive mais, não precisa mais, porque o Senhor é suficiente. O Senhor matou a minha fome, a minha sede. Obrigado, Senhor, pela tua morte, obrigado pela cruz, obrigado pelo teu sangue derramado. Consagramos esse elemento agora, que é o pão, para a glória do teu nome. Assim fazemos no nome de Jesus. E quem diz amém, participe em nome de Jesus. Fica de pé, pegue o cálice. Vamos consagrar ao Senhor. O sangue de Jesus nos perdoou. E sempre falo, que o inimigo, o diabo, é nosso acusador. Ele acusa a gente do nosso pecado. Ele é o nosso acusador diante de Deus. Só que o sangue de Jesus nos justifica do pecado. Aí quando o diabo chega e fala lá: olha o que o Everson aprontou, Deus. Aí Deus olha para a terra, sabe o que ele vê? O sangue do filho dele sobre mim. Fala assim: diabo, pode falar o que for, ele é pecador sim, mas ele já está justificado pelo sangue. Aleluia. Já tem sangue do meu filho na vida dele. Ele reconheceu. E ele está procurando melhorar, está melhorzinho. Estou vendo que ele está se esforçando. Eu vou fortalecer ele. É assim que funciona. Então deixar de pecar nós nunca vamos deixar. Mas só que nós somos justificados diante de Deus. Então pega agora esse cálice. Consagramos a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que esse sangue gere em nós uma saúde, uma força sobrenatural, uma força que esse irmão, essa irmã não tinha, para se arrepender, para pedir perdão, que não é força dela. O perdão é uma decisão. Essa pessoa que não tinha força para tomar decisão, para mudar de ideia, mudar de direção, de opinião, ela vai ter a força do Senhor na vida dela agora, e ela vai liberar perdão, e consequentemente os céus vão ser liberados sobre ela também. As bênçãos que estavam retidas virão, vai acontecer, para a glória do teu nome. Lava-nos, ó Deus, nesse sangue. E a hora que esses elementos, que é o suco de uva, que representa o teu sangue, misturar no nosso sangue, nós seremos fortalecidos para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos consagrando em nome de Jesus. Pode participar.